estamos de volta, programa Questões de Fé. É bom a gente lembrar que tem uma série de brindes muito bons, hein? 4 Bíblias serão sorteadas, 2 para cada pessoa, além de CDs e livros que são muito interessantes. Então você pode participar pelo telefone 3209-0120, pelo facebook.com/questões.de-fé, o e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br, Twitter, @padrecândido2. É bom lembrar que os meios mais usados são o Facebook, em terceiro lugar, em segundo lugar, o e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br e os telefones, só que agora parece que está invertendo um pouco. Então, o pessoal está mandando muito por e-mail. Muito bem. Eu só vou concluir aqueles dados que nós estávamos colocando, né? Então, se a gente colocasse que no Brasil, se no Brasil hoje tem 200 milhões de pessoas e, portanto, os católicos chegam no Brasil na faixa de 67% da população, parece que é mais ou menos isso. Então, é só multiplicar 67 por 2, aí nós vamos ver quantos milhões são. É bom lembrar que os declaradamente católicos e que não participam, que não frequentam nada, praticamente quase está terminando no Brasil. Esse povo tem abandonado a igreja porque só se diziam católicos, mas de fato não eram. Apesar de que a exortação apostólica, o Papa Francisco diz que a nossa evangelização deve ter essa direção daqueles que dizem pertencer à casa, à família, mas de fato estão longe, estão distantes. Esses devem ter a prioridade da ação evangelizadora da igreja. Porém, esse é o fato, né? Eles praticamente não está diminuindo esse número de pessoas, ou seja, cada vez mais eles vão para outros lugares, vão para os evangélicos, os pentecostais, outras religiões ou sem religião. Normalmente o caminho para sem religião é católico, pentecostal, sem religião. Esse é o caminho que está se fazendo no Brasil. Então, nós temos os militantes, explicamos o que são militantes, são aqueles que assumem a responsabilidade com ofícios, ministérios e assim por diante nas comunidades. Os participantes são os participantes, são aqueles que participam à missa dominical e têm um envolvimento na ajuda, inclusive financeira, da comunidade. Os frequentadores, que são aqueles que vão à missa, mas não têm nenhum outro compromisso além disso. E os esporádicos, batizados e assim por diante. Lembrando que nós estamos fazendo uma pesquisa de 2003, já mudou bastante isso, viu? 10 anos depois, possivelmente o número daqueles que frequentam esporadicamente, só em caso de batismo, missa 7º dia, casamento, etc., tem diminuído muito. Por isso que a porcentagem de católicos no Brasil diminui em relação à população. Tá? Então, é importante lembrar isso. Qual a idade? Adultos, agora nas comunidades eclesiais de base, que reflete um pouco também a igreja, adultos e idosos em primeiro lugar, crianças em segundo lugar, principalmente nas comunidades rurais, e jovens em terceiro lugar, ou seja, os jovens estão abaixo, número abaixo. Com relação ao gênero, nas comunidades eclesiais de base é um pouco diferente. Há mais mulheres do que homens, há bastante mais mulheres, quase 70% de mulheres e 30% de homens. Já na grande igreja é um pouco diferente, há mais homens do que mulheres. No caso da igreja como tal, nas paróquias, na igreja, naqueles que são católicos, o número maior atualmente, um pouquinho maior, é de homens e as mulheres, o que é ruim para nós, né? Porque são as mulheres que educam as crianças.
Com relação à raça, nas comunidades eclesiais de base, predomina. No Brasil é muito difícil você identificar, né? Mas identificando, a grosso modo, sem ideologização, porque aqueles que lutam pelo predomínio da raça negra põem todo mundo como negro, né? Mas, na verdade, não é bem assim no Brasil. Há uma miscigenação muito grande. E a gente poderia identificar como negro os que são discriminados como tais. Então, nesse sentido, nas comunidades de base, diz o texto, estou falando aqui o texto, a maioria é branca e são poucos negros. Na igreja, na grande igreja, eu acho também que a coisa se repete um pouco nesse sentido. Aquilo que está na comunidade também está na grande igreja. Com relação à escolaridade, dos adultos, escolaridade baixa no meio rural. Os jovens têm escolaridade um pouco mais alta. Nas comunidades eclesiais de base, de maneira geral, a escolaridade é baixa. É o que está escrito aqui nesse estudo. Com relação à renda, no meio rural são pequenos agricultores, mas, em geral, as comunidades eclesiais de base não acolhem, não incluem os muito pobres. Não. São chamados pelo governo atual de classe média baixa, ou seja, é uma classe média, ou seja, todos têm sustentação, todos têm uma série de coisas que não os caracterizam como sendo abaixo da linha de pobreza. Não, vivem com dignidade. Esse é o perfil das comunidades. Mas vamos parar um pouco disso e agora vamos chamar a participação da irmã Carmen Rodrigues, daquela mesma congregação das Clarissas Franciscanas. Não é a mesma não, desculpe. Eu achei que fosse a mesma, não é. É franciscana, a irmã do programa passado, né? Mas não essa aqui é Clarissas Franciscanas Missionárias do Santíssimo Sacramento, fundada pela Madre Serafina Farolfi em Bertinoro, na Itália. Essa freira é mineira, pertencente a esta congregação, e ela é de Espera Feliz e tem 51 anos de consagração na vida religiosa. Vamos conferir o seu testemunho da alegria do Evangelho. Foi uma alegria muito grande receber essa exortação, porque o Papa Francisco fala de uma forma muito simples, muito carinhosa, que atinge cada pessoa que lê a sua exortação. Me agradou muito ver isso dito por um Papa, tanto que logo que a encíclica chegou aqui a Belo Horizonte, eu pude adquiri-la e distribuir entre amigos, pessoas com quem eu trabalho e convivo, e as pessoas apreciaram muito, leigos, simples, gostaram imensamente, leram e até adquiriram outras para doar também. Deus convoca as pessoas para viver essa alegria, porque Deus é a alegria. E várias passagens do Antigo e do Novo Testamento testemunham a necessidade de nós vivermos na alegria. Não é uma alegria ruidosa, como muitas pessoas pensam, mas é uma alegria que brota de dentro do contato pessoal, íntimo com Jesus. O testemunho de vida é muito importante. E esse testemunho vai acontecendo cotidianamente entre nós também. Vivemos em grupo, somos uma família religiosa, vivemos em comunidade. O Papa ressalta isso, a importância da comunidade, de você viver a fraternidade, né? Não só na vida religiosa aqui dentro do convento, mas também fora.
Muito bem, aí está o testemunho da irmã Carmen Rodrigues. Nós vamos agora, falando das comunidades de base, passar para o segundo elemento estudado aqui nessa pesquisa, nesse estudo feito em 2003. Nós falamos do perfil e agora vamos falar do segundo ponto. Como que essas comunidades se organizam? Vocês vão ver que essa organização é a mesma das nossas paróquias, né? Não há muito segredo. Em primeiro lugar, todas as comunidades pesquisadas, como nós vimos no programa passado, têm local de reunião. Tem uma capela, uma igreja, um salão, enfim, um local que não é a casa de um deles. Então isso já é um elemento muito importante. É sinal de que aquela comunidade, as comunidades pesquisadas já têm uma maturidade. Porque quando a comunidade está começando, não tem maturidade, elas não construíram, não tiveram essa preocupação ou não foram alertadas para isso e não tendo lugar de reunião, portanto, se reúnem em casas ou tomam emprestado salão de outros lugares, enfim. O ideal é ter a comunidade, ter o seu local para ficar autônoma e independente. Eu sou contra isso. Então, um dos elementos fundamentais é esse local. Nós vamos falar um pouquinho disso depois, porque há alguns conflitos que de vez em quando chegam, a gente toma conhecimento e que é preciso a gente orientar exatamente dentro de um padrão de fundamentação que deve existir. Voltamos daqui a pouquinho.